Quero hoje trazer uma palavra que tem sido vida na minha vida nesses 21 anos de ministério, que é o título Viver para Deus. Você pode repetir isso? Viver para Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Esse é o tema da mensagem. E hoje eu começo essa mensagem com uma pergunta que o Espírito Santo nos faz, a mim e a você e a todos que nos assistem. Quem está no centro da tua vida? Quem está no centro dessa igreja? Quem está no controle e na direção da minha vida? Essa é a pergunta, e você não vai precisar responder agora. Talvez no final você vai poder responder. E sabe, queridos, a nossa mente, a nossa vida, ela é bombardeada com mentiras todos os dias. Anúncios, mídias sociais dizem que se você não pensar, não se vestir, não agir de uma determinada maneira, você não será aceito e você não terá valor. Essa é a mentira que a sociedade, o mundo, que eu chamo mundo, sistema, aion, trata de colocar nas pessoas. E esse mundo, esse sistema está cheio de mentiras. E pior, que muitas dessas mentiras nós acabamos acreditando. E nós, como discípulos, como cristãos, nós vamos ser controlados por algo todos os dias. Você vai poder controlado pelo seu próprio ego, pelas suas expectativas, pelas expectativas de outras pessoas. E você pode muitas vezes estar sendo controlado pelo medo, pela culpa, pelo ressentimento. E você pode ser controlado às vezes por uma substância, por um hábito. A liberdade vem quando você escolhe, quando você decide aquilo que irá controlar sua vida. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É quando você decide quem vai dirigir, quem vai controlar a sua vida, é que você vai poder ser livre. E quando você escolhe Jesus para estar no centro, para dirigir a sua vida, e quando você é dominado pelo Espírito Santo, quando você deixa o Espírito Santo conduzir os seus pensamentos, você vai poder dominar tudo o que te dominava. Amém? Quantos querem ser livres, verdadeiramente livres? Amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 6:12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo está dizendo assim: ok, tudo bem, tudo ok, mas eu não vou me deixar dominar por nada, a não ser pela cruz de Cristo, pelo reino de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E assim, sabe, queridos, se Jesus não for o número 1 nas nossas vidas, outra coisa irá tomar essa posição e irá controlar a tua vida. Quando Cristo vai controlando, quando Cristo vai dirigindo a sua vida, Ele sempre vai nos levar na direção correta, na direção certa, amém? Por isso que Ele diz que o caminho é estreito, mas é bênção. O caminho é apertado, mas leva a vida. O caminho é difícil, mas você vai receber a recompensa no dia em que o Senhor voltar, e Ele vai poder dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Diga para o seu irmão assim: o caminho é apertado, mas é bênção. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele nos fala de maneira clara e objetiva a seguinte conclusão: assim como o Senhor morreu por nós, então devemos viver para Ele. Amém? Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chegou, e ele está nos trazendo hoje, para que você entenda que como Cristo morreu, nós devemos viver para Ele. Amém? Agora eu pergunto para você, no tempo que nós vivemos, na situação que nós vivemos, nesse sistema corrupto que a gente vive, com tanta mentira, como isso é possível?
Pergunta para a pessoa que está do teu lado: meu amado, como isso é possível? Está difícil. Fala assim: está difícil. A pressão é grande. Agora, sabe como isso é possível? Olha o que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 12, 2a. E não vos conformeis com esse século, e não vos conformeis com esse sistema. Com muito amor diz assim: meu irmão, não se conforme. Não se conforme. E o que é conformar? Conformar é tomar forma, ficar parecido, pensar, sentir, agir, falar da maneira que os outros nos obrigam. Por isso que hoje estão chamando o bem de mal, estão chamando o que é mal de bem. E sabe o que acontece? Tem muita gente que se diz cristão, fala uma coisa, mas vive outra completamente diferente. Porque, pasmem, as pessoas aí fora concordam com tudo. Tudo que a Bíblia diz que é errado, tem muita gente hoje concordando que não é bem assim. E pasmem, tem muitas pessoas nas igrejas que já estão concordando que algumas coisas não são absolutos, quando Deus fala que muitas das coisas, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra de Deus não muda. O que é pecado, o que é errado diante de Deus, e não tem como eu fazer um meio termo. E esse é o problema da religiosidade. Repita essa palavra: religiosidade. A religiosidade é isso. E Deus nos chamou para dar frutos e fazer discípulos e multiplicar a vida de Jesus. É isso que é o reino, é isso que é o evangelho do reino. Em João 15:8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Repita: muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Deus não está procurando árvores com folhas. Significa ter aparência, ter aquela aparência. Sabe alguns versículos, anda com uma Bíblia, ouve louvores, mas o que Deus está procurando é frutos de justiça, frutos de vida e vida verdadeira. Amém? Glória a Deus. Agora a minha pergunta: religioso ou discípulo? E eu quero que vocês vejam esse vídeo e depois eu vou continuar com a mensagem, em nome de Jesus. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso, Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer, o discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. Amém, glória a Deus. E é isso que nós cremos aqui no Ministério Vida com Vida. E é isso que Deus quer que você faça. Amém, igreja? Sabe qual é o modelo de Deus? O modelo de Deus se encontra no livro de Atos, capítulo 2,
versículo 42. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. No livro de Atos 5:42 diz assim: e todos os dias, repita isso, todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Amém? Agora eu te pergunto, quando uma igreja pode fazer algo todos os dias, já não é uma igreja com uma visão, mas é uma visão de reino que se apoderou dessa igreja e tomou conta do coração daquele povo. É essa paixão que eu quero falar hoje, esse entusiasmo que eu quero falar hoje. Porque você imagina, você fala, não, mas naquela época era diferente. Não era diferente, eles não tinham todas as facilidades que nós temos hoje. Para cozinhar naquela época, fazer comida, era um processo longo. Não tinha micro-ondas, não tinha fogão, várias coisas. E eles trabalhavam como nós trabalhamos, às vezes muito mais, porque um pescador tinha que sair 4 da manhã e voltar às 6 da tarde. E eles conseguiam se reunir todos os dias. Significa que o reino de Deus, a visão se apoderou deles. Amém, igreja? E como isso acontece? Na doutrina dos apóstolos, no modelo apostólico, ganhar, discipular, multiplicar, nunca foi uma atividade, nunca foi um programa, nunca foi um conjunto de regras, mas um estilo de vida. Repita isso, estilo de vida. É isso que se trata o reino, é um estilo de vida. Nós não vamos sair para evangelizar. Ah, pastor, eu vou sair para evangelizar. Não, nós vamos evangelizar todas as vezes que nós saímos. É a presença de Deus que vai estar. O evangelismo é um estilo de vida. Sabe como é que é o evangelismo presença? Você chega no lugar e está um caos, está uma opressão. As pessoas estão cansadas, com medo, desesperadas. E quando você chega com a presença de Deus, você não precisa dar nenhuma palavra. A presença de Deus muda aquele ambiente. A presença de Deus começa a tocar. E as pessoas começam a sentir: uau, eu estava me sentindo mal até agora, e essa pessoa chegou e eu estou me sentindo bem. Da mesma maneira acontecia com eles. Diz a palavra que a presença de Deus era tão grande na vida deles, que ao andar pelas ruas, pessoas iam sendo curadas, pessoas iam sendo saradas. Não era eles, mas era a presença de Deus que estava sobre eles. Isso é um estilo de vida que Deus quer que a igreja tenha hoje. Com muito amor, diga assim: meu amado, é um estilo de vida. Não é uma religião, é um estilo de vida. E sabe, igreja, quando se torna uma atividade, quando se torna um programa, isso se torna pesado. Como aquele chiclete de tutti-frutti que você vai mastigando, mastigando e perde o sabor. E com o tempo se perde a paixão, se perde o entusiasmo, se esfria. E você vê pessoas frias, desanimadas, anos no evangelho, mas sem perspectiva de reino. Deus não quer que seja assim. Deus quer que a tua vida, a minha vida, a vida da igreja seja algo diferente do que está aí fora. Seja algo que vai impactar o mundo aí fora, como eles fizeram. E sabe, esse é o perigo de se tornar religioso, de se tornar profissional da fé. Eu sei, eu falo, eu oro, e aí muitas vezes nos tornamos profissionais. Aquela história do piloto automático, não sei se você sabe. E isso não é o que Deus quer. Deus quer que algo diferente aconteça. Deus quer que essa unção da multiplicação esteja sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Essa alegria, esse gozo, essa sensação de bem-estar, de estar na presença de Deus e de poder viver para Ele. Amém? Agora, nós não congregamos aqui. Você não está aqui apenas para receber. Talvez você chegou aqui, você é novo e você precisa de um milagre. Mas você está aqui para ser conquistado, ser equipado, ser consolidado, ser edificado, receber as ferramentas que Deus tem para a tua vida, para que você possa ser enviado.
Se nunca te disseram isso, eu estou te dizendo hoje. Você está aqui porque você vai ser preparado para ser enviado na missão que Deus tem para a sua vida. Amém? É isso. E ser enviado para quê, pastor? Para ser testemunha. Deus não está buscando advogados do reino, pessoas que vão falar muito bem, muito bonito, mas Deus está buscando testemunhas. O que Deus fez na tua vida? O que Deus está fazendo na tua vida? Qual foi a mudança que aconteceu nos últimos anos? Qual foi a mudança que aconteceu hoje? O que Deus tem transformado? E é isso, ser testemunhas, falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. E sabe que o êxito de uma igreja da visão do reino não é medida pela quantidade de gente que frequenta, mas pela quantidade de pessoas que são enviadas. Amém? E muitas vezes eu participo de reunião de pastores, e aí muitos pastores mais jovens: não, olha, você quer que a tua igreja cresça? Você precisa fazer um culto bem atrativo, um culto bem criativo. Você precisa trazer muito efeito visual. Você precisa colocar muitas luzes. Aí você convida esses grupos famosos como Hillsong, paga lá a diária deles, traz para a tua igreja. Você vai ver, o teu prédio vai lotar. A gente ouve esse tipo de conselho. Mas eu sei, queridos, que essas coisas podem até encher um edifício, pode até trazer uma multidão de pessoas, mas não vai transformar caráter, não vai haver mudança e não vai fazer discípulo, porque da mesma maneira que eles vêm, eles vão a outro, e daqui a pouco é outra, e daqui a pouco eu vou para outra igreja, e eu fico procurando o oba-oba para ver onde está a última. Não é isso que Deus quer. Temos que formar e multiplicar pessoas com as qualidades de discípulo, que sejam protetores da visão, como eles faziam. Eles protegiam o ambiente, eles cuidavam das pessoas que chegavam, eles tratavam de trazer essa comunhão, a oração, o partir do pão, e isso que fazia toda a diferença. E nós queremos viver isso aqui. Nós estamos vivendo, mas Deus quer mais. Diz assim: prepara, meu irmão, Deus quer mais. E sabe qual é o método de Jesus? Jesus transformou homens com cheiro de peixe, pescadores oriundos, que começaram a exalar o reino de Deus. Ele transformou esses homens, 12 discípulos, em embaixadores do reino. Ele fez na vida deles em 3 anos, em que uma universidade poderia levar 150 anos. E Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer trazer uma unção fresca sobre você. E Ele quer te dar códigos do reino, para você saber o que agir, o que fazer, como você vai atuar nesse momento tão difícil que a gente estamos vivendo. Deus tem códigos para você. Deus tem chaves do reino para você. E Ele quer que você as use para abrir janelas dos céus e receber não só para você, mas para que você possa abençoar a vida de outros. Amém? No Vida com Vida, nós temos essa unção da multiplicação do Evangelho do Reino. Essa é a nossa genética, é o nosso DNA. O Evangelho do Reino, Deus está no centro, é dele, por ele e para ele. Agora você pergunta: pastor, tem outros evangelhos? Sim, tem outros evangelhos. Por exemplo, o Evangelho da prosperidade. Que se você não tiver a conta abarrotada, se você não tiver bem, se você não tiver muito bem financeiramente, você está com algum problema com Deus. Você deve ter algum pecado escondido. Esse é o Evangelho da prosperidade. Existe também o Evangelho salvo sempre salvo, que é aquela graça barata. Significa o seguinte: meu irmão, você aceitou Jesus? Você entregou a sua vida? Tranquilo, vem aqui na igreja, dá o seu dízimo no domingo. Agora de segunda a sábado, faz o que te dá na cabeça. Pode endoidar o cabeção, pode adulterar, pode pecar à vontade, porque Jesus morreu pelo seu pecado. Ele já morreu por todos os seus pecados que você vai cometer. Eu já ouvi isso. Esse é o Evangelho salvo sempre salvo. Agora existe também o Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação é um evangelho de necessidade. Eu venho à igreja porque eu preciso de algo. Eu venho à igreja porque eu quero receber algo. Ok, você pode começar assim. Todos nós começamos.
Você veio aqui, você precisa de uma restauração na sua vida matrimonial, você está com uma enfermidade crônica e você quer cura, você está em bancarrota, Deus vai abençoar suas finanças, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar. E sabe o que acontece? Muitas vezes, o evangelho da salvação, como é um evangelho de necessidade, eu venho, a igreja trabalha, a igreja ora, a pessoa recebe a bênção e aquela história, tomou Doril e sumiu, foi embora. Por quê? Porque ela veio buscar apenas isso. Não quero relacionamento, não quero nada disso, eu quero a bênção de Deus na minha vida, e vai embora. Sabe, queridos, e aí as pessoas estão cansadas de religiosidade. E sabe por que eu tenho paixão para falar sobre isso? Sabe por que queima o meu coração para falar da visão que Deus tem nos dado? Porque eu vivi muitos anos como religioso. E eu tive, por viver como religioso, muitas consequências na minha vida. E alguma dessas consequências eu carrego até hoje. Porque eu era uma coisa na igreja e outra lá fora. E sabe, queridos, mas teve um dia, no momento mais difícil da minha vida, que eu fiz uma oração. E eu disse: Senhor, a partir de hoje, eu não vou ser mais um cristão infiel. A partir de hoje, eu entrego a minha vida. Por favor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo te servir o resto da minha vida. E se o Senhor decidir que não, eu também prometo que vou te servir o resto da minha vida. Eu não vou te buscar pelo que o Senhor pode me dar, mas pelo que o Senhor é na minha vida. Eu vou te buscar porque eu preciso de um pai. Eu não tive um pai. Meu pai foi ausente e o pior de tudo era alcoólatra. Então a minha infância, toda vez quando eu vim para o evangelho, que eu ouvia a palavra pai, me causava um mal-estar. Eu não conseguia. Quando meu pai faleceu, eu não consegui nem chorar. Fiquei anestesiado, porque eram tantas feridas. E quando eu pude entregar a minha vida, quando eu pude receber Deus no centro da minha vida, eu pude receber o abraço do Pai. Eu pude saber que tem o Deus Pai, que Jesus morreu por mim e que o Espírito Santo estava ali me dizendo: meu filho, eu te amo, eu nunca vou te deixar, mas você precisa entregar o centro da tua vida. E sabe o que aconteceu? Glória a Deus, eu recebi esse amor. Eu recebi o abraço do Pai, que está comigo todos os dias. De manhã no meu devocional, durante o dia, eu converso com Ele. Eu falo: Pai, o que eu faço? Pai, eu preciso. Pai, eu quero saber. Pai, me revela. E Deus revela. Deus é um Pai amoroso e Ele te ama da mesma maneira que Ele fez na minha vida. Talvez você chegou aqui hoje cansado, frustrado e frio. Eu quero te dizer que Deus quer dar um abraço em você. Não importa a situação que você esteja, Ele entra com você ali, Ele te tira desse buraco, Ele te tira desse problema e Ele te abraça e diz: meu filho, eu quero o teu coração. Quantos aqui querem entregar o coração ao Senhor? Agora, entendemos o seguinte: não basta termos uma boa visão, temos que ter qualidade de pessoas para a visão que Deus nos deu, que possam dizer o seguinte: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As mulheres somente, vamos, 1, 2, 3. Vamos ver os homens, mais alto. Todos juntos: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E isso é o que tem que acontecer aqui dentro. E agora, quais são as evidências de quando Cristo está no centro da nossa vida? Eu vou trazer algumas evidências. A primeira delas é que vamos ter uma mente satisfeita e uma mente contente. A minha pergunta é: você se sente contente hoje? Você se sente satisfeito hoje? E agora eu sei que isso parece algo impossível nos dias de hoje, onde o estresse, o cansaço, o materialismo, o esfriamento espiritual, o endividamento são características presentes em grande parte das pessoas no mundo e, pasme, até mesmo dentro da igreja. Agora, qual é o sinal
de alerta quando Cristo não está no centro. A primeira coisa, ansiedade. Repita, ansiedade. Preocupação. Medo. Essas coisas são aqueles sinais de alerta que você está tentando fazer as coisas da sua maneira. E hoje, eu estou aqui, o Espírito Santo está dizendo para você, entrega para mim. Entrega para mim. E sabe, igrejas, se temos um problema, uma necessidade, Deus tem a solução, Deus tem a resposta. Diz aí para a pessoa que está do lado, Deus tem a resposta. Sabe por quê, igreja? Deus é o alfa e ômega, significa princípio e fim. Ele está no princípio, Ele está no fim. Aquele que começou a obra na sua vida, Ele vai terminar. Aquele que está desde o início, quando você um dia decidiu entregar a sua vida, Ele vai completar essa obra, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e Ele vai completar a sua obra. E Deus é um Deus tão generoso, tão maravilhoso, que Ele sempre deixa o melhor para o final. Mas como, pastor? Quando o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E aí chegou lá o provador de vinho e disse, poxa, normalmente as pessoas dão primeiro o melhor vinho no início. Mas por que você deixou o melhor vinho para o final? Esse é o caráter de Deus. Você começou, você recebeu, prepara porque você vai receber o vinho novo na sua vida. Você vai receber uma unção fresca na sua vida. E você vai poder receber mais do que você pensa, do que você pede e do que você imagina. Quantos querem? Agora, em Romanos 8:32 diz assim, se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Deus foi tão exagerado, Deus foi tão extravagante, que Ele disse assim, olha, eu vou ter que morrer por esse mundo pecador. Deixa eu ver aqui, se tem algum anjo defeituoso, que saiu com a asa quebrada, meio louquinho, deixa eu ver aqui se tem alguém que eu possa enviar. Não, Ele fez o melhor. Ele pegou Jesus, disse, o meu filho, o único filho, e disse, vai entregar a sua vida para esse povo. Eu quero que todos se salvem. Eu quero uma família de muitos filhos semelhantes a ti, meu filho. E Ele entregou o melhor. E se Ele entregou o melhor, Ele quer que você também entregue o melhor para Ele. Ele não está querendo a tua sobra, não o teu tempo, um pouquinho do teu tempo. Ele quer o teu coração. Amém, igreja? E é isso que é. E quando? E como? O que nos impede de viver uma vida suprida hoje e ficar contente? Agora veja bem, contentamento, eu vou te dar um segredo. Contentamento é uma satisfação interna que não depende das circunstâncias externas. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:12. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo, repita isso. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, por meio de Cristo que me fortalece. E sabe, queridos, ao escrever essa carta a Filipenses, Paulo aparentemente não tinha nenhum motivo para estar feliz. Ele não estava lá num resort 5 estrelas, à beira do Mar Morto, flutuando naquelas águas que você não afunda, escrevendo as cartas. Não, ele estava numa prisão fétida, uma prisão, encarcerado. E sabe, assim, mesmo assim, olha o que ele escreveu em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Vamos repetir junto esse versículo. 1, 2, 3. Aleluia. E ele escreveu dentro de uma prisão. A satisfação não é uma questão de quantidade, mas de mentalidade. Essa satisfação não é pelo que você vai ter, pelas conquistas que você vai conseguir, mas pela mente, pela tua mentalidade. Se eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu nunca estarei satisfeito com aquilo que eu desejo. Isso são chaves para você receber hoje. São códigos do reino para que você possa entender aonde Deus quer te levar.
E o segredo do contentamento de um discípulo é encontrado na maneira como ele pensa e não na maneira que ele sente, porque os sentimentos, eles vão oscilar. Sentimentos sobem, descem. Então eu não posso basear minha vida cristã, a minha caminhada com Deus em sentimentos, mas eu tenho que basear a minha maneira de pensar em relação ao reino, em relação àquilo que Deus traz. E não se trata de pensar positivamente. Hoje em dia você tem aí no Zoom vários cursos de estratégias motivacionais para você ser um vencedor. Estratégias motivacionais para você ser uma pessoa rica. E sabe o que acontece? Eles fazem você olhar no espelho e ficar repetindo: eu vou conseguir, eu sou essa pessoa, eu sou bacana, eu sou bom. E sabe o que acontece? Dura alguns minutos. Quando sai lá fora, volta tudo a estaca zero. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando mais de pensar biblicamente, de pensar a palavra de Deus. Olha só em Filipenses 4:11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. E sabe, igreja, desde que eu tomei essa decisão, um dia, quando eu comecei nesse ministério, que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu entreguei o centro, eu aprendi e tenho aprendido muitas coisas. Eu aprendi, e quando eu saí daquela situação difícil, Deus transformou a minha casa, a minha família, numa igreja. Restituiu minha relação com meus filhos, com a minha esposa, restaurou meu casamento. Transformou o meu trabalho em um ministério, com a porção acostumada. Me ensinou que prosperidade não é riqueza. Aprendi que o que eu tenho, que o que eu não tenho, é porque eu não preciso ou não necessito. E o que eu tenho é mais que suficiente. Aprendi que me ensinou que o amor não tem preço, não se compra, não se vende, é grátis. O amor do Pai é grátis. O amor dos irmãos é grátis. Está disponível através da igreja, através da sua vida. Amém? Aprendi que é melhor servir do que ser servido. Aprendi que quando eu descanso nos braços do Senhor, eu durmo em paz. Em Salmos 4 diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, ó Senhor, me faz dormir em paz e sem medo. Só que antes era diferente. Eu li esse salmo de outra maneira. Eu dizia: eu me deito e eu não durmo, porque Tu, ó dinheiro, não me deixa dormir, porque Tu, ó ansiedade, não me deixa dormir, porque Tu, ó trabalho, não me deixa dormir. E eu não conseguia dormir. Mas Deus transformou a minha vida, e eu aprendi que a oração tem poder, que quando as pessoas oram, e quando eu oro pelas pessoas, eu recebo bênçãos do Senhor. É via de duas mãos. E sabe que o perdão é um mandamento, não é um sentimento. Eu fui vacinado contra ressentimento, contra mágoa. Eu cresci sendo rejeitado, sendo maltratado, e Deus me vacinou, e hoje eu não consigo me magoar com ninguém. Eu sou uma pessoa que eu perdoo rápido. Por quê? Porque eu recebi essa unção do perdão. Eu entendi isso do início. E por mais que as pessoas me critiquem, muitas vezes eu recebo mensagens nas minhas redes sociais me chamando de charlatão, me chamando de falso, me chamando de mentiroso. E sabe o que eu faço? Eu oro por essas pessoas. Eu oro por elas. Eu falo: eles não sabem, Pai, o que eu passei. Eles não sabem a minha história. Talvez eles me julguem pelo passado, ok, mas isso não vai me ferir meu coração. E eu me alegro cada vez mais, porque isso me prova que eu estou no caminho certo. Isso me prova que o que eu estou fazendo está dando certo, e o Senhor vai continuar abençoando a sua vida. E você precisa se vacinar também. Então, falando da vacina do corona, eu quero que você se vacine contra a rejeição, contra ressentimento, contra a mágoa, porque isso vai te levar para aquele lugar alto na presença de Deus. Amém? E sabe, queridos, eu aprendi tudo isso com os irmãos aqui na igreja. Eu aprendi com vocês. Eu aprendi aqui com Fred e Roberta, que como é bom servir. Esse é um casal que vive chamando as pessoas para ir para a casa deles. Chegou gente nova aqui, a primeira coisa que o Fred faz: vamos para minha casa. Eu aprendi com eles servir e ter amor por aqueles que estão chegando. Aprendi com Zé e Tânia uma amizade, sabe, aquela amizade alegre, aquela amizade de amor, de compromisso.
Onde você se sente à vontade, eu chego na casa deles lá, eu me sinto na minha casa. Eu ponho o pé no sofá, eu tiro o meu sapato, eu abro a geladeira. E esse amor, são anos vivendo com eles e eu aprendo muitas coisas. Aprendi com o Raul e Jenny o poder da oração. O Raul me liga todos os dias com alguns irmãos às 3 da tarde, não falha. Está o Raul ligando, vamos orar, pastor? Eu digo, vamos orar, Raul. Todos os dias, Raul e Jenny cuidando. Kátia, Nelton, aprendi. A Kátia, aprendi com ela compaixão. A Kátia está sempre aquela pessoa que ela é pacificadora, ela está promovendo a paz no meio. O Nelton é um cara bem estruturado, eu aprendi com ele, sim, não, ele é pontual. Você marca uma reunião com o Nelton, 10 minutos antes ele já está lá. E ele é um cara exigente, ele gosta das coisas certinhas. Se você pisar na bola com o Nelton, se prepara que no outro dia ele está te ligando, queria falar com você. E ele vai em amor. Eu tenho aprendido com Jorginho e Michele. Nós passamos aí um tempo difícil no nosso GE. Eles chegavam lá e sabe o que acontecia? O ambiente mudava, eles traziam uma alegria. E a Michele sempre falava, vai lá, fica firme, pastor, não desiste. Porque muitas vezes a gente tem vontade de jogar a toalha. E eles animavam. Com cada um de vocês. E sabe, igreja, eu aprendi com Tarcísio e Lidiane. São um casal que eu gosto de estar com eles porque eu dou muita risada, eles me alegram. Sabe aquele casal que faz você rir? Você está estressado e eles começam a fazer uma coisa e outra, daqui a pouco você está rindo, você esqueceu do problema. Esse é o casal. E cada um aqui está André e Dani. Eu tenho aprendido com cada um de vocês o que é o Evangelho do Reino, o que é o Vida com Vida, e isso tem mudado a minha vida. Eu tenho muitos mais exemplos, o Wesley, a Juliana, eu tenho o José Luiz, o Vitória, lá atrás, é um casal muito abençoado. O José Luiz sempre tem uma palavra. Se você precisa de um conselho bíblico, pergunta para o José Luiz, fala, José, me dá um conselho aí. Ele vai te dar uma palavra de sabedoria, de ciência, porque Deus tem dado uma unção para esse casal. E a Vitória é uma mãe. Eu como a comida da Vitória, eu amo comer a comida dela, então eu encomendo. Falo, Vitória, que a pastora gosta de cozinhar, mas eu ligo para a Vitória separar. Vitória, sei o que você fez essa semana? Aí eu ligo para ela, ela faz, e é uma comida deliciosa. Me abençoa, ela ora antes de me entregar a comida. E ela leva lá na minha casa. Então, são tantas coisas maravilhosas. E você que está chegando na igreja, precisa entrar nessa visão de poder se relacionar com as pessoas aqui da igreja. Eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas chegaram aqui no último ano? Fica de pé, por favor. Nesse último ano, fica de pé. Você que chegou aqui num ano. As pessoas que chegaram aqui nos últimos 3 anos, se você está visitando hoje, fica de pé também. Pode ficar de pé, por favor, não sente. Todos que estão aqui nos últimos 3 anos. 3 anos. Glória a Deus. Agora, meus amados, vocês que estão sentados, olha bem a tua volta. Não senta, por favor, não senta. Fica de pé. Está vendo esses irmãos? Eles querem aprender com vocês, irmãos. Eles estão aqui porque eles querem viver o Evangelho do Reino. Eles querem viver o Vida com Vida. Então, esses irmãos que eu falei, olha, começa a convidar eles para sair, para comer na sua casa. Começa a se relacionar com eles. Aí está o Ale e Vanessa também, que é um casal que eu amo muito, porque eles estão sempre ali, são casais fiéis. Pessoas que são fiéis à visão, pessoas que estão com a gente e não desistem. Glória a Deus. Pode dar um aplauso de palmas para esses irmãos. Que tremendo. Hoje, mais da metade da igreja são pessoas que chegaram nos últimos 3 anos. E nós precisamos abraçar, nós precisamos multiplicar, nós precisamos nos achegar. E se você se relaciona só com um grupo de pessoas, eu quero te desafiar hoje. Começa a se relacionar com mais pessoas. Façam essas pessoas fazerem parte. Convide essas pessoas para estar com você. Vocês têm muito para dar. São anos aprendendo o Evangelho do Reino. Amém? E sabe, queridos, eu quero concluir essa mensagem. E eu quero deixar para você algumas coisas práticas de como você vai aprender esse segredo. Você quer? Quantos querem aprender o segredo? Sabe, queridos, a nossa mente, ela é formada fora da palavra de Deus. E quando escutamos, quero viver para Deus, eu quero viver o Vida com Vida, eu quero viver a palavra,
isso vai de encontro, vai de choque a tudo que está gravado no nosso subconsciente. É como existe uma guerra, um choque, não bate, não encaixa. E aí o apóstolo Paulo explica essa luta. Olha o que ele diz em Romanos 7,15. Não entendo mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, eu quero me relacionar, eu quero viver o reino, mas eu não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Não porei efetuá-lo, porque no tocante ao homem interior, na minha mente, tenho prazer da lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me torna prisioneiro. E sabe, queridos, olha só o que ele diz. Conscientemente nós sabemos que a palavra é boa, que a lei é boa, mas eu estou programado para agir de outra forma contrária à vontade de Deus. E agora nós devemos aprender o primeiro segredo. Para que eu possa realmente viver para Deus, eu preciso desprogramar o velho homem. Olha o que diz em Efésios 4:22, no sentido contra o trato passado. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências e o engano. Significa, eu preciso reprogramar, desprogramar, tirar essa DNA, essa genética corrupta de trampa, que muitas vezes foram implantados na nossa mente, e foi criando essa guerra interior. Então eu preciso tirar isso, desprogramar o velho homem. Olha só, em 4:22 diz assim, né? Que ele vai deixando pela concupiscência, pelo engano. Mas eu quero te dizer que essa prisão foi vencida, que essa prisão foi quebrada. Olha o que diz em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida de Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a lei que nós servimos, a lei de Cristo. Ele veio para dar vida e vida em abundância. E Ele quer que você receba, que quando a tua mente disser não, Ele vai dizer, agora você vai fazer porque eu vou te dar força, agora você vai perseverar porque eu estou contigo, e isso vai mudar a sua visão, a sua perspectiva de vida, amém? Em 2 Coríntios 5:17 diz assim, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas, velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então significa que você estava morto, separado da glória de Deus. E aí quando você decide entregar sua vida a Jesus, o seu espírito que estava morto, ele revive. Deus te dá vida, o seu espírito é recriado, você recebe a vida eterna através do teu espírito. Mas o que aconteceu no teu espírito, agora precisa passar para a tua alma e para o teu corpo. E como que isso acontece? O problema é que a gente está vivo em espírito, mas a nossa alma está enferma. A gente está vivo em espírito, mas o nosso corpo está enfermo. E aí o que Deus quer é que você abra essa torneira, para que a água que entrou no teu espírito possa fluir para a tua alma, possa fluir para o teu corpo, e você possa ser uma nova criatura, espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Com muito amor, diz a pessoa que está do teu lado, abre a torneirinha, meu amado. Abre essa torneirinha. Para que sofrer? Para que você vai ficar sofrendo? Deus quer abençoar, Deus quer restaurar a tua saúde emocional, Deus quer dar de inteligência emocional, para que você saiba agir. E sabe como é que eu vou abrir essa torneira? E eu queria convidar o Ministério de Louvor, Jorginho, com os irmãos. Como é que eu vou abrir essa torneira? E esse é o último ponto. Em Efésios 4:23 diz assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Repita, completamente renovados. Agora, 24 diz assim, vistam-se com a nova natureza,
criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. Quantos querem viver para Deus? Agora eu vou precisar desativar essa mente programada, cheia de problema. Como é que eu vou desativar isso? Eu tenho que desativar a ganância, a busca dos interesses próprios, a impureza, a idolatria, os ciúmes, a ira, a falta de perdão. E todas essas coisas eu vou desprogramar e desativar em nome de Jesus, dizendo: Senhor, eu vou desativar essas áreas. Quando você fizer o teu devocional, faz um inventário moral. Pega as últimas 24 horas e escreve quais foram os sentimentos negativos que eu tive nessas últimas 24 horas. Quais foram os sentimentos positivos? O que eu fiz de positivo? Aí no outro dia você faz o mesmo. Durante uma semana você vai ter um raio-x. Você vai ter uma visão clara de quais são as áreas que Deus quer trabalhar na sua vida. E depois que você fizer isso, ora. Fala: Senhor, por que eu sinto isso? Quando foi a primeira vez que eu senti esse pensamento negativo, esse pensamento de derrota, esse cansaço, essa frustração? Quando foi? E aí Deus vai te levar. Quando você começa a ler a palavra e orar, Deus vai falar com você. Toca na pessoa e diz: Deus quer falar com você, meu irmão. E sabe, igreja, o resultado, para a gente terminar, nós vamos ter uma mente governada pela pureza moral e pela integridade. Em Salmos 24:3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Vamos ficar de pé. No versículo 4 diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à mentira, à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus, a sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam o rosto, a face do Senhor Jesus. Aleluia. E Salmo 19:12, e essa é a oração que eu faço todos os dias como pastor, no meu devocional. Diz assim, Salmo 19:12: quem pode entender seus próprios erros? Senhor, expurga-me dos que me são ocultos. E eu oro para que Deus me mostre o que há na minha vida. Qual é a motivação? Existe orgulho? O que existe ainda? E eu oro todos os dias, eu sou: Senhor, mostra-me essas áreas que precisam ser mudadas na minha vida. Eu quero poder fazer diferença. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Como foram bênção na minha vida, eu quero dar o que de graça eu recebi, de graça eu quero dar. E Deus quer fazer o mesmo com a sua vida. Deus quer tocar o teu coração. Que Deus forme em nós um coração de um verdadeiro discípulo. Um coração para o Senhor, livre, disposto a viver para Deus, multiplicando a vida de Jesus aqui. Começa aqui. Começa aqui. Eu quero orar por você. Aonde você está, levanta as suas mãos, uma das suas mãos. Pai, eu quero orar pela igreja, por esse momento tão crucial na história que nós estamos vivendo. Senhor, são tantos conflitos, tantas coisas loucas que estão acontecendo, mas eu sei que o Senhor tem algo poderoso para a tua igreja. Eu sei que o Senhor tem algo, homens e mulheres que estão com o coração sedento para viver, Senhor, esse poder, essa maravilha que é o evangelho do reino. Homens que estão cansados, homens e mulheres que estão cansados de religião, de religiosidade, e que querem, Senhor, o vinho novo, que querem experimentar, Senhor, algo novo, que estão sedentos, Senhor, os jovens, adolescentes, crianças, homens, casais. Em nome de Jesus eu quero te pedir agora, Pai, abre as janelas dos céus. Abençoa, Senhor, abençoa a tua igreja, e nós queremos fazer como o Senhor fez, multiplicar a tua vida
e fazer discípulos. Pai, aqui existem dons que estão enterrados, pessoas que têm dons maravilhosos, pessoas que estão, Senhor, sem servir, pessoas que estão, Senhor, paradas, sentadas no banco esperando. Eu quero pedir, queima o coração hoje, Senhor. Levanta um exército de homens e mulheres. Nós precisamos de mãos aqui. Os ministérios aqui precisam de mãos, pessoas que sirvam. Ministério MPD, o Ministério Lau, Ministério de Mídia, o Ministério do Café. Ó Senhor, cada ministério, intercessão. Precisamos de intercessores. Precisamos de pessoas, Senhor, aqui para participar do GI. Precisamos de pessoas que vão multiplicar. Ajuda-nos, Senhor. Abre as janelas dos céus. Queima o nosso coração com essa chama, Pai, com essa paixão, com esse entusiasmo. E essas lutas não vão nos separar, e nós vamos andar em unidade, nós vamos perseverar em unidade, em nome de Jesus. Vamos ser ministrados por esse louvor. Vamos cantar juntos. Comece a louvar o Senhor, comece a entregar. Talvez Deus falou com você em alguma área e você se sente. Quero que você entregue essa área diante de Deus. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar. Em nome de Jesus. Esse é o abraço que Deus quer dar. Logo que te vi, todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Eu quebro meu vaso. Quebro o meu vaso aos seus pés. Em nome de Jesus. Aos pés do meu amado. Quebra o seu vaso. Entrega. Quebro o meu vaso. Entrega essa área que você está lutando. Meu vaso aos seus pés. Aos pés do seu amado. Em nome de Jesus, pés eu estou pra render eu amo que sou a ti, tudo se que eu eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Aleluia. Basta um olhar no rosto. Amém, Jesus. Perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quero meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés. Aleluias. Em nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o centro da minha vida. Eu quero viver para ti. Senhor, o Senhor sabe
das áreas da minha vida que precisam ser reprogramadas. E eu dou toda a liberdade ao Teu Santo Espírito para atuar em mim, para fazer essas mudanças. Me ajuda, Senhor. Eu quero Te servir. Eu quero Te servir com todo o meu coração. Em nome de Jesus, aleluia. E eu quero também dar a oportunidade para você que está nos assistindo através das redes sociais. Eu quero fazer um convite. Talvez você que nos visita nunca teve a oportunidade de entregar o seu coração, de entregar a sua vida a Jesus. E a palavra de Deus, ela diz assim: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e Salvador, crendo no seu coração, você será salvo. É o que eu falei, o teu espírito vai ser revivificado, vai nascer de novo. E aí o que aconteceu no seu espírito, o que vai acontecer hoje, vai passar para a sua alma, para o seu corpo, e você vai ser uma nova criatura em Cristo. A palavra também diz que Jesus está à porta e Ele chama, Ele toca a porta, e se você abrir o teu coração, essa maçaneta, ela abre de dentro para fora. Só você que vai poder abrir. Ele não vai forçar, mas você vai tomar essa decisão de hoje, dizer: Senhor, eu nunca fiz isso, mas hoje eu quero entregar a minha vida. Então eu queria convidar a igreja, porque existem pessoas que estão nos comunicando aí pelo YouTube, que hoje querem fazer essa decisão. Então eu quero convidar a igreja que repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida, Te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. E hoje eu me alegro, porque hoje eu faço parte da Tua família. Eu sou o Teu filho. Obrigado, Senhor. Perdoa os meus pecados e lança no fundo do mar, onde ninguém poderá mais retirar de lá. Em nome de Jesus, amém, igreja, glória a Deus. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez. Se você fez essa oração, eu quero orar por você. Onde você está, levanta uma das suas mãos. Se tem alguém que fez essa oração entregando a sua vida. Tem alguém? Todos aqui já receberam. Se tem, levanta uma das suas mãos. Não tenha receio. Nós não vamos agarrar você, não vamos fazer nada de mal para você. Simplesmente vamos orar. Se você entregou a sua vida hoje, levanta a sua mão, aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero orar então pelas pessoas que nos assistem. Você, amado, que está na sua casa, está assistindo com a sua família, recebe essa oração da igreja. Senhor, abençoa essas vidas que hoje decidiram entregar o controle, a direção e receber a Ti como Senhor e Salvador. A Tua palavra diz que aquele que Te confessa diante da igreja, diante dos homens, o Senhor o confessará diante de Deus e dos seus anjos. Eu os abençoo e declaro bênçãos espirituais, físicas e emocionais. E o povo de Deus diz amém e amém. Deus abençoe, igreja.